marido, mas Deus usou a vida da Alexandra para me abençoar, que ela fez me convidar em casa, porque eu não consigo sozinha. Eu falo para os outros, quando eu tiver filha, eu vou ser a única mãe que fala assim, acorda menina, você ficar acordada esperando seu pai junto comigo. Porque eu não consigo dormir, eu tenho receio de dormir sozinha em casa. E com relação a Paparico, eu não acertei o Paparico do Jones, mas porque eu acredito que ele fez tanta coisa, ele estava tão fofinho, desde o último encontro nosso de casal, que ficou difícil identificar qual que era o Paparico. Então eu não identifiquei, mas eu fiquei muito feliz porque a gente viveu um período tão gostoso, né, amor? De relacionamento, de casamento, tudo muito lindo. Esforço de ambas as partes para o ambiente ficar legal. E é isso. Pode falar. Eu tenho que falar? Seu Paparico, pelo menos. Meu Paparico? Eu não lembro direito. Foi isso que ele fez. Aí eu tive que fazer todos, entendeu? Desculpa. Era alguma coisa relacionada, para fazer alguma coisa junto, mas tinha um tanto de coisa escrita, eu não bati foto, eu não gravei, mas eu lembro que era sair, fazer alguma coisa junto, nesse sentido aí, mas o importante é que você falou que eu fiz muita coisa. Você fez muita coisa. Eu não guardei, eu tenho que bater foto. Só que da última vez que eu bati foto, ela pega meu celular e fuça e achou o palito. Fiz. Mas é isso, mas a minha semana, as últimas 2 semanas estão sendo bem corridas. O pessoal fica me zoando, falando que eu não trabalho. Trabalhando, porque eu trabalhei o ano todo. Ele mesmo reconheceu muito trabalho. Mas graças a Deus. E o Paparico, viu? Eu também não descobri que eu quero ser do Paparico, não. Qual que era o seu Paparico? Mas, amor, eu falei com você hoje. Eu já esqueci. Nossa, mas por que você não descobriu? Porque ela também dava muito. Não, lembrei. Falasse, né? Eu fiz todo um esforço ali pra ser gracinha. Só que ela, ultimamente, já vinha fazendo, né? Então não deu pra perceber essa diferença. Mas já bilhetinhos. Eu fiz um bilhetinho só. Mas eu fiz. Mas eu insisti pra ele falar porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia me esforçar pra, tipo, ser a boa esposa. Não sei se vocês me entendem. Então, tipo, às vezes eu tava com vontade de matar o João. Não sei, respirar com ele. Amor, aquele sorriso no rosto. E aí eu vi que foi possível fazer isso. Eu falei, gente, que legal, velho. A gente... Não por causa dele, porque independentemente se ele fez ou não, se ele me tratou bem ou não. Mas como eu decidi fazer isso do último encontro até o dia de hoje, eu falei, não, foi possível. E se foi possível nesse período, é possível viver assim. Depende da nossa força de vontade e esforço. Então foi uma experiência muito legal que eu tive de ver que é legal, é possível viver bem, sem briga, sem nenhuma desavença e fazendo pelo outro mesmo se o outro não merecer. Acho que semana até então era uma semana normal, até o dia de hoje, né, que foi bem chato. Os casais que a Dairô faz parte da minha família, eles tomaram essa decisão e espero que seja momentânea de separar. E às vezes a gente se cobra muito. Até eu falo da minha família, nunca teve vivido situação semelhante a essa. Então, assim, semana toda acabou num dia só. Então a gente fica pensando, raciocinando o que poderia ter sido feito, o que entre ambos os lados eles poderiam tentar melhorar, mas não é a gente que faz, né? A gente acaba se desgastando da cabeça quando na verdade é só Deus que faz e eles também têm que querer lutar por isso. Eu espero que assim seja. No trabalho que eu fiz, uma vez, poderia ter feito outros dias, mas eu fiz só um dia e o da Isabela não descobri. Então ela falou pra mim que não fiz hoje. Semana bem,
muito útil por conta da semana, assim. Mas eu realmente não consegui estar muito assim, fisicamente, mentalmente, bem cansada. Então, assim, e muita correria também. Quando eu chegava destruída. Então aí o papai dele foi útil. Mas eu não consegui fazer. E a sua semana? Agora na semana. Eu já conto ela. Já contei uma semana. Aconteceu terça-feira, então na semana, até hoje a cabeça tá doida. Vou trabalhando contra o sentimento, tá pegando. Vai passar. Pedi perdão várias vezes pra Gabriela, peço perdão pra ela novamente, porque essa semana, imagino que pra ela foi muito difícil. Acontece algumas coisas e a gente acaba ir, correr atrás, mas aí às vezes a gente não está, inconscientemente a gente está nervoso e acaba falando, não pra ela, mas às vezes fazendo algumas coisas a gente tá meio nervoso, mas foi assim. Mas vida que segue. Davi? Não, minha semana foi tudo bem, graças a Deus, mas na terça-feira houve um acontecido, né? Mas o Anderson sabe, eu sou muito assim, eu vivo o dia. Então pra mim aconteceu na terça, ficou na terça. Lógico que eu fico chateada e tudo mais. Só que eu sou grata a Deus por não ter acontecido nada com ninguém, né? Ele foi muito misericordioso, porque não levaram nada. Principalmente porque os caras pegaram os ativos meus, que eu uso no trabalho. Então seria um prejuízo muito grande. Então eu fiquei muito grata a Deus, agradeci 1000 vezes. O restante, se eles tivessem levado, lógico que eu ia ficar chateada, mas coisa material a gente dá um jeito. Igual eu falei com eles, por mais que seja pouco, mas pra gente é muito, né? Então eu agradeci muito a Deus porque a gente não teve esse prejuízo e Ele ainda guardou nossas vidas. Poderia ter acontecido algo pior, eu poderia estar lá, né, ou ter passado lá na hora, porque geralmente eu deixo minha bolsa lá, porque lá é mais fresquinho, então para não ficar quente por causa dos ativos, então eu poderia ter passado na hora, ou ele mesmo está voltando da faculdade. Mas o restante da semana foi tranquila, eu só fiquei preocupada mesmo com ele, porque é muito cabeça quente. Mas é igual eu falei com ele no dia que aconteceu, quando a gente voltou. Eu até orei junto com ele, que ele estava muito chateado, ele estava muito nervoso. Então eu até orei junto com ele, orei pela vida, né, das pessoas. Mas não é porque eu tenho um coração bom, mas é igual eu falo com eles lá. Lógico que vontade dá, sim, de fazer mal, de retribuir na mesma moeda. Mas algumas coisas não valem a pena, né? Igual o Anderson falou, ele sabe quem são as pessoas, a gente sabe onde a mãe de um dos caras trabalha e tal. Mas se for fazer alguma coisa, pode entender de outra forma, até mesmo porque 2 dos caras moram perto do meu serviço, né? Então não é bem legal. Então assim, mas enfim, apesar do que aconteceu, eu sou muito grata a Deus, né? Eu acho que mesmo nos momentos de dificuldade, sempre tem algo bom. E Deus sempre vem cuidando da gente. Então eu tô em paz. Deixa vocês por último, que a Juliana já emenda. A sua, Nini? Oi? Minha semana foi tranquila, graças a Deus. Foi menos cansativo, porque agora estou trabalhando 3 dias em casa. Graças a Deus, né? Home office. Tranquilo. Dia assim, Graças a Deus. E o Alisson descobriu o seu paparico? Ah, você não veio na última semana, Na né? última semana nós não viemos. Mas essa questão dos paparicos é o seguinte. Você já faz, né, Laura? Eu sempre tento provar alguma coisa, eu tento sempre, ela sabe disso. Né? E eu particularmente, eu tento sempre fazer coisas diferentes para manter um ambiente diferente, inventar coisas diferentes, para não ficar muito no cotidiano, no repetitivo, sabe? Ela sabe disso, eu procuro sempre, a maioria do tempo, eu tô alegre, né, sabe? Eu brinco com ela, fico trolando ela de vez em quando, sabe? Eu saiba Trola mesmo.
Todo tempo. Eu fico trolando lá, faço as coisas lá. Então, assim, uma coisa que marca no nosso casamento é o bom humor. Eu não deixo de ter bom humor, apesar dela ter um dia cansativo, contabilidade, todo mundo sabe o que é isso, né? Ela sabe lá. Então, para tentar assim, tirar a mente dela um pouco dessa questão da contabilidade, então eu tento manter com o humor, porque o trabalho que eu faço é tranquilo, não, cara. Eu assim, acho que um dos trabalhos mais tranquilos que existe é o meu. Né? Deve ter também, né? Mas o meu trabalho é tranquilo, cara. Entendeu? Então, assim, eu tento levar o bom humor não só no meu ambiente de trabalho, como também do casamento também, né? Então é isso. Então, eu faria, cabe automaticamente fazendo sem ter que pegar um papelzinho aí. Não todo dia eu chego lá. Aqui, ó. Chega. A sua, Dani? Não teve nada de normal. Trabalho. Trabalho. Cansou muito. Essa semana foi cansativa. Saindo todo dia depois do horário. E aí isso cansa, né? Porque às vezes na hora que você tá faltando 10 minutos pra ir embora, o negócio vira assim de uma forma que você acaba tendo que ficar, né? E aí isso cansa, vai cansando. Ontem a gente foi muito bom, você. Nossa, ganhei um presente ontem, maravilhoso. Verdade. Quero mais. Eu vi no story, ó. Azul. É um negócio legal, assim, um copo, vem de tanto salada. Vem uma carne, Por um salada. momento eu achei que você tinha preparado. Então eu trouxe pra ela. E aí tinha um negócio dos homens, aí ela. Um molho, assim. Aquele molho é bacana. Você descobriu o parico dele? A gente não veio também. Não. É verdade. Acabou fazendo mesmo. Eu era fazer uma comidinha diferente. Tá bom, então. Não, Deu certo. Fiquei chateado. Meu computador caiu e parou de funcionar. Eu fiquei chateado. É. Eu perdi tanta coisa lá dentro. Aí eu falei, não, liguei, não ligou. E aí, lembrando dessa questão do assalto, quando eu sofri o assalto, né? O rapaz levou, eu tinha um HP na época. E aí ele levou mais de, sei lá, a estação do casamento de vocês, tudo estava guardado lá, ele levou tudo embora. Mas é legal. Aí depois de um mês que ele tinha levado, eu falei, ainda bem que ele levou, porque agora eu vou ter que estudar de novo, até o que eu já tinha estudado. Mas é assim que funciona. É aqui? Deve ser nesse corpo. Deve ser do lado do vizinho. Mas a Daiane tinha me dado um toque para a gente na proposta, então eu vou tentar fazer um papo aqui. E eu nem escrevi tanto que eu preciso escrever, porque isso é tão arraigado na minha cabeça assim que não é difícil. E a proposta que eu queria que a gente trabalhasse hoje é o outro. Porque a gente às vezes, quando a gente entra num relacionamento, a gente idealiza as pessoas. E como a gente faz inconscientemente com Deus, a gente faz com essa pessoa também. Porque a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança, e a gente quer que o outro também seja a nossa imagem e semelhança. E não existe esse encaixe perfeito. Né? Quando a gente casa, passa um tempo, a gente descobre e fala assim, não foi para essa pessoa que eu casei. Não, nem a pessoa que você casou é a mesma que você casou. Porque a tendência é a gente mudar e a gente ora, porque como cristãos, que seja para melhor. Porque aquela velha frase filosófica, né? O poema lá de quando a água passa no rio, o rio não é mais o mesmo, nem a água é a mesma. Por quê? Porque tudo muda. E na vida isso acontece. Eu separei 4 textos que vocês conhecem para a gente pensar a partir desses textos sobre o outro. Primeiro, Gênesis, nós estamos fazendo um curso lá, mas é um curso é algo que eu li no livro, inclusive eu até achei um erro na minha cabeça no livro, a respeito da mulher. Achei o autor meio machista. Mas é Gênesis 1, 26 a 27, que é um texto que ninguém fez o curso comigo, só o Rafa
a Regiane, o Rafa, a Leila e o André, na época fizeram um curso que a gente uma análise de Gênesis. Então eu vou ler esses 3 textos, você não precisa de abrir. Os textos você conhece de cor, e nós vamos, a partir desses textos, tentar desenvolver algo sobre o outro. O primeiro texto é esse aqui, que você já vai, inclusive, ouviu pregar muitas vezes esse texto. E disse Deus, façamos o homem nossa imagem e semelhança, nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante e sobre tudo sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Segundo texto, você deixa aqui embaixo para mim. Segundo texto é Gênesis 2:18, fala assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, lhe far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então vou separar 2 palavras aqui de ajudadora e adequada. O outro texto, Romanos 8:1, agora pois não condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não vou abrir lá para não precisar de voltar. E Gênesis capítulo 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Então esses 3 textos, esses 4 textos, fizeram parte, vão fazer parte um pouco da nossa reflexão. Aí eu coloco aqui o outro. Primeira coisa que a gente precisa entender, que quando você escolhe alguém para estar com você, esse alguém é outro. E esse outro nunca é totalmente conhecido. Por quê? Eu estava conversando com o meu primo hoje, e lá na igreja da irmã dele, da minha prima, eles adotaram a questão da corte, que tem suas coisas positivas, tem suas coisas negativas. E aí a gente começou a conversar. Aí ele falou o seguinte, que, mas lá é o seguinte, quando o rapaz vai na casa, fica o pai, a mãe, o rapaz e a moça. E eles nem podem nem encostar um no outro. E aí ele falou, o que você acha disso? Eu falei assim, não, você consegue o espaço, você consegue limitar, você não consegue limitar a mente. Você consegue limitar o espaço. Tanto que assim, nessa mudança de paradigma que a gente vive, de mundo que a gente vive, quem é do mundo mais antigo tem problema com as roupas. Quem é do mundo mais novo tem um problema que chama do mundo antigo novo essa mudança de mentalidade. O problema é menor. Porque quando você vai na praia, que está todo mundo de biquíni, é lógico que tem homem que olha maliciosamente. Só que os que mais vão olhar maliciosamente são os crentes. Porque para os não crentes é normal. Então nós temos que tomar cuidado, porque, entrando só um pouco nesse assunto, porque cercear as pessoas de viver a ordinariedade da vida gera um alienamento tão forte que nós nos tornamos mais maldosos do que o outro. Você chega numa academia de ginástica e todo mundo de leve. Né? Para mim ainda foi mais difícil que para mim existir, né? Que eu falava com minha esposa antigamente. Não, põe uma blusa grande, tal. Só que hoje está todo mundo. Então o cara lá de fora olha, se você tiver um horário mais malicioso, ok. Só que a grande maioria é normal. Não é normal às vezes. Então a gente não segura isso aqui. E isso significa que tudo que você sabe acerca da sua esposa ainda não é tudo que ela é, porque tem coisa que está dentro da mente dela e que de repente ela nunca te falou. E tudo que você sabe acerca do seu esposo não é tudo que ele é, porque tem algumas coisas que estão dentro dele que ele nunca te falou. O casamento ou o tipo de relacionamento também tem que ser. Nós temos que partir por essas descobertas. E a gente tem medo de se expor. A gente vive de uma forma, a gente tem tentado viver de uma forma como comunidade, que todo mundo se expõe. Isso é bom e é ruim, porque tem gente que gosta de viver o mito do herói. Vamos pegar o exemplo que nós estávamos conversando aqui.
de amigos nossos que chegou lá em casa e falou assim: a Daniela estava com raiva do Juliano. Tava. Não, quando chegar alguém, da igreja, não vamos, por favor, porque é da igreja. Então a gente cria um mito. E a gente nunca conhece o outro, porque o outro não se expõe. Então, uma das coisas é tentar viver a autenticidade do casamento. Viver a autenticidade do casamento é descobrir que o outro é diferente de você. E que, inclusive, em algumas coisas, é muito bom que ele seja diferente. Porque é só assim que a gente cresce. Então, o outro é um ser existente, e aqui é um ser dotado de tudo que você tem. Porque às vezes a gente subestima, a gente se coloca acima. O outro, a despeito de ter as suas diferenças, tem tudo que você tem, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus também. Então é que a gente diminui, quer seja pelo tipo de estudo, quer seja pelo linguajar, tem hora que a gente diminui. Ou tem hora que você quer fazer do outro, você quer fazer do outro bibelô. Eu conheço um casal que o marido caminhou lá na frente, eu conheço também um contato que a esposa também caminhou, mas ela caminhou lá na frente, e o esforço dele é levar a esposa dele para o mesmo lugar, porque ele fala assim: não, para estar comigo, é interessante que ela tenha isso, aquilo, porque eu tenho que mostrar. Então, de alguma forma, essa esposa perdeu o valor de quem ela é em detrimento das coisas que ele sabe. Isso é muito perigoso. Porque o outro é a imagem semelhante de Deus, independente do que você tem e do que ele tem. Deu para ter. Está dando para pegar? Sim. Então é interessante você entender, primeiro, que apesar das diferenças, nós somos iguais diante do Senhor. Porque aí eu vou pegar a parte mais simples da teologia, que nós vamos trabalhar de uma vez, o outro é dotado de sentimento, intelecto e vontade. E pode ser que o sentimento que ele tem às vezes é diferente do seu. Pode ser que o que ele aprendeu na vida é diferente do que você tem. Não significa que é menor nem que é maior. Isso nos faz ser imagem e semelhança. E se alguém é imagem e semelhança, ele é carregado de dignidade humana. O outro é um ser digno, porque ele é um ser humano. E todas as vezes que a gente, numa discussão, diminui o outro, a gente está diminuindo a dignidade humana que Deus dotou. Eu não estou falando do bandido, esse tipo de coisa, estou falando das nossas relações enquanto casal. A gente precisa de começar a viver isso. E aí o texto é muito interessante, porque o texto fala que o outro, e eu acho que a nossa leitura é errada às vezes, porque ela é enviesada pelo tipo de interpretação que a gente tem machista, porque existia uma tarefa de Deus para Adão, ok? Existia uma tarefa de Deus para Adão. Só que Deus falou assim: poxa, sozinho não dá para fazer. Eu vou dar para ele uma ajudadora. Ela veio para ajudar Adão, mas Adão também veio para ajudar Eva, porque essa tarefa era para os dois. E quando a gente fala que a mulher é ajudadora, parece que na nossa mente a ajudadora é alguém que veio só para dar o último toque, porque a gente consegue fazer a maioria sozinho. Não é isso que o texto ensina. Tanto que 2:18 é a primeira vez no texto bíblico que depois de toda a criação aparece: não é bom. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é bom. Adão tem uma tarefa: não é bom que ele faça sozinho. Ou seja, vou tentar criar aqui um hermenêutica do ser. Ele não consegue fazer sozinho. Eva conseguiria fazer sozinho? Também não consegue fazer sozinho. Então a ajudadora ali não é que Adão é ajudador. A Eva veio para ajudar Adão, porque Adão era 90%, ele contribuiu com 10%. Não. Eva veio porque sozinha Adão não consegue fazer. Adão veio porque sozinha Eva não consegue fazer. Isso também fala de relação de casamento. Ninguém consegue sustentar um casamento sozinho. Porque quando alguém sustentar o casamento sozinho, acontece o que aconteceu no passado, de que um dos dois vive frustrado. Então só dá certo se os dois, Amós capítulo 3, né? Andarão dois juntos, convém entre eles acordo. Só dá certo se houver acordo. Só dá certo se eu entender que
que essa pessoa, o princípio da sinergia, junto nós somos mais do que a soma das partes. O que um consegue fazer sozinho, o que 1 mais 1 não é 2 na sinergia, né? Quem estudou física, vocês estão lembrados disso, né? A soma do todo é maior do que as partes. Estão lembrados disso? Não? É o seguinte, nós temos que empurrar um carro. Para empurrar esse carro, se for colocar a minha força mais a sua força, 1 mais 1 for 2, a gente não consegue empurrar. Mas a sinergia fala que a soma do todo é maior do que as partes. Ou seja, nós dois juntos vai ser maior do que a nossa unidade, vai gerar uma força maior do que a simples conta matemática. Ok? O que Deus fez quando esse casal precisava de cumprir uma tarefa era ser maior do que as partes. Tanto que quando deu problema por causa do pecado, nós nunca conseguimos cumprir o que devia ser feito. Por quê? Porque a gente faz junto, mas a gente não é um. Porque a sinergia é isso, né? É juntar essas duas forças de forma que essas duas forças se tornem uma muito maior do que a soma. Então a gente vive esse paradigma depois do pecado por isso tem coisas que a gente tenta na nossa força e não dá certo. Ajudador está falando de reciprocidade. Está falando de... E aí é interessante, um texto que eu uma vez falando sobre o ajudador, eu acho legal que tem um teólogo que fala assim, que isso significa assim, aquela que lhe é contrária. Eu acho isso fantástico, porque eu quebro de paradigma. É aquela que lhe é contrária. E a gente só cresce dessa forma. Porque só o que... Aí vamos tentar lembrar do domingo passado. É só na crise que a gente cresce. É só quando alguém traz algo diferente daquilo que você pensa que te leva a pensar em outras categorias. Você pode até estar certo, mas pelo menos você falou, opa. Enquanto a gente pensa... E é legal a gente ter alguém... E a gente precisa de aprender a valorizar isso. E a gente valoriza isso em todo mundo, menos na pessoa que está do nosso lado. A Ana Paula vem domingo de manhã, fala, a gente acha fantástico. O pastor vem entregue, a gente fala, acha fantástico. No dia que o esposo fala assim, eu acho que isso pode estar errado. Você é um ignorante, você não... Não, parece que... E a gente... O santo de casa faz milagre. Que eu acho uma frase idiota para nós. Porque se tem alguém que é o nosso próximo, o mais próximo, é quem está com a gente o dia todo. Se tem alguém que merece ser ouvido, que merece, tem que ser... E é difícil, é um exercício que a gente tem que começar a fazer. Aí não é vocês, eu também. Não estou fora dessa não. Senão eu chego lá em casa, manda ela e fala assim, tá vendo? Você fala um negócio, você nem vive. Porque é difícil. A gente precisa disso. E esse oposto, não, mas eu penso totalmente diferente que eu. Que bom, de repente, vai te fazer enxergar o que você nunca conseguiu enxergar com quem pensa igual. Aquela que lhe é contrária. E aí eu queria pensar num negócio aqui, qual que deve ser o papel do marido e da esposa? E nós temos um outro problema na nossa sociedade, na nossa transição. Porque a gente está saindo de um modelo, e eu não falo que o modelo era ruim, a gente está saindo de um modelo em que o marido saía de manhã, trabalhava, quando ele chegava, aí você fica assim, nossa, mas minha avó era boba, porque ela era comida, ela fazia comida, ela põe comida. Gente, era só isso que a gente fazia. Para ela ver, porque ele estava chegando, ele trabalhou o dia todo. Muitos dos trabalhos que os nossos avós trabalharam eram trabalhos pesados. O cara ia para a roça. Ele ia para a roça, ele trabalhava o dia todo. Quando ele voltava, ele estava morto, extenuado. Então a mulher fazia comida, tirava o sapato, levava a toalha, entregava. Esse mundo mudou, pelo menos aqui na cidade mudou. Então qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher? Nós temos que aprender agora, a partir desses novos paradigmas, a ter acordo. Se você não tiver acordo, se você quiser ver no tempo dos seus avós, né, o Gu trabalha e a Bela trabalha.
os dois saem muito cedo e chegam tarde. Se ele quer a comida pronta todas as vezes, tem vezes que ela não aguenta. Ela vai estar fazendo após, né? Estava fazendo após. Aí eu me lembro de um caso, de uma pessoa que me contou um caso, que foi o seguinte, já contei isso aqui. O casal estava em casa, uns amigos chegaram, o marido estava conversando, aí a esposa falou assim, faz um suco para nós ali. Aí o pastor levantou e falou assim, que absurdo é esse? Você que é esposa. Gente, acabou isso agora. Que nós temos que aprender a ter acordo. Acabou isso. Isso aí é do tempo dos nossos avós, o paradigma mudou. A Bíblia nunca incentivou isso. A Bíblia nunca incentivou isso. A Bíblia não fala assim, tem que ser assim. A Bíblia fala assim, não, tem que ter acordo. Quais são os acordos que foram fixados? Para aquela família é bacana. E eu nem estou falando. A gente não pode chegar na casa do seu avô, da sua avó, do seu tio e criticar, porque esse acordo deles deu certo. Talvez não dá para vocês hoje. Naquela época. Isso. E eu nem vou falar que para vocês não dá, talvez na sua casa dele. Eu não posso chegar lá e criticar, a não ser que eu olhe que a esposa está extenuada, que o marido está sendo. Oh, não, você podia ajudar, você não. Nesses dias eu fui zoado no grupo, porque eu faço parte do grupo do STEB, tem gente do Brasil todo. E aí eu dei um toque e falei assim, galera, deixa eu terminar, eu preciso terminar de lavar vasilha e fazer a janta. Aí o cara falou assim, é por isso que a sua igreja não cresce, filho. Você tem que ir para a rua, você tem que fazer visita, rapaz. Que negócio de fazer janta e tal? Eu falei, não, minha esposa está no trabalho, filho. Eu tenho minha parte de trabalho que tem a ver com o que eu tenho que ler, com o que eu tenho que estudar, que para alguns para mim é ler, tem que estudar, tem que pesquisar aquilo. Mas quando a minha esposa chega, e quando ela chega, isso vai acontecer. E a janta não tem. Não é? Pai. Fome e sono. Tem coisa que a gente não pode falar ainda, mas tem coisa que fica ruim para nós. Mulher cansada e com fome, filho. Cansado, com fome, é perigoso. Bomba atômica. Aí o pessoal começou a zoar, mas teve um amigo meu que me chamou para falar para os casais, ele falou o seguinte, eu só te chamei por causa daquela frase, porque mudou, gente. Mudou, o tempo mudou, por absurdo que possa parecer. E, inclusive, mudou financeiramente. Existem lugares que a mulher traz a maior parte do dinheiro para dentro de casa. E aí nós temos o absurdo de achar que está errado. Você tem que entender o acordo que existe. Se não está exploração, se não tem. Vamos supor que. Já pensou? Comigo não, tá? Você pode ganhar. Isso. 100 vezes mais. Isso. Entendeu? Ele é aposenta da polícia mais cedo. Não, isso não tem conceito nenhum. Mas isso é fácil para nós. Mas dependendo dos nossos avós, nossos pais que estivessem aqui, ficar de difícil. Pode falar? Pode. Eu soube essa semana. Eu cheguei lá e ele estava todo tristinho. O que está acontecendo, seu marido? Não, sua sogra saiu, não falou para onde queria. É porque está com dinheiro. É porque recebeu o dinheiro ontem e saiu e falou para onde queria. Mas não, foi comprar as coisas, está faltando e tudo. Eu tinha me falado onde ela tinha ido vender nova. Eu falei, não, mulher não pode ter dinheiro. Aí eu falei, por que mulher não pode ter dinheiro? Não, porque quando mulher tem dinheiro, não avisa para onde vai. Então tem que ser, ou seja, o dinheiro tem que ser do homem, porque aí ela vai ter que pedir para ele e vai ter que falar para onde que vai. Para onde que está indo. O que vai fazer com o dinheiro também, né? É o controle. Por isso que a questão do acordo. E ela avisou que ela ia sair, mas ele esqueceu. Mas e aí, irmãos, por isso que a gente precisa de repensar, e é legal ter a gente aqui, às vezes não ter alguém de fora, porque alguém de fora tem uma outra forma, uma comunidade que é de outra forma. Eu quero que a gente senta depois com os nossos dedos para a gente ficar discutindo isso muito, quem manda? Quem manda é Deus, o Espírito Santo de Deus, e nós temos que entrar em acordo. Porque nós somos um casal, e o casal é para se tornar um, porque um tem sinergia, a força é maior. Quando tem um que manda, aí não é sinergia, é um mais um. Tanto que de repente um fica chateado, porque na última palavra dele, ele não,
A última palavra é do casal, tem que ter acordo. São dois sentimentos, duas vontades. Isso. Dois desejos. Dois desejos. E nós temos que ficar espertos, porque os tipos de livros que a gente lê hoje, de quem escreve para casal, ainda escreve pensando lá no outro século. Quem dá curso para nós ainda pensa lá atrás. Isso aí que você falou, Juliana, na questão do casal pensar junto, até mesmo na questão dos filhos. Isso. Né? A questão dos filhos. Pede para sua mãe fala, não, pede para o seu pai. Que um fala, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e a criança fica pedindo, fala, o que eu vou, né? Que os dois têm que ter, tem que estar acordado nisso também, ó. Que você falar, eu também falo. E o que eu faço, eu também falo para ele. Não traz a coerência. Né? Exatamente. Você, peraí, a criança fica perdida. Assim, poxa, eu falo, eu obedeço minha mãe, eu obedeço meu pai. Eu sigo o que minha mãe fala, eu sigo o que meu pai fala. Aí fica complicado. Então se tiver algum acordo. Embora a gente ainda não tenha ainda filho, mas isso a gente deixou bem claro. Que a palavra de um prevalece a mesma coisa para o outro. Exatamente. Né? Porque eu até mesmo dentro de casa aprendi isso muito. O que meu pai falava, eu não perguntava à minha mãe, porque eu já sabia que a resposta era: o seu pai falou o quê? Então, e isso se torna uma referência. Né? É uma referência. Você vai ter um referencial de um pai e de uma mãe que pensam junto, que pensam igual. Né? Que o que um falar, o outro fala, aceita, o que o outro fala, está aceita, então eles têm um comum acordo ali. Aí esse filho vai ver os pais como referencial, porque cada um tem uma opinião, você, como eu falo, aí chega uma terceira pessoa. E eu coloquei acordo aqui em algumas áreas que a gente geralmente não trabalha. Do trabalho, dos filhos, e tem uma área que a gente vai ter que trabalhar mais tarde, que é inclusive sexual. Que a gente não trabalha. O que um gosta enquanto gosta, o que pode, entendeu? Qual que é o limite do outro, qual que é o meu limite, qual que é o limite dele. Que a gente não trabalha a área sexual porque a gente acha que é pecado. Que tipo de sexo pode fazer? Oral, anal, vaginal, só pode vaginal, pode anal, pode. Que tipo que pode? Emocional. Isso aí eu vou deixar. É mistério de Wallace. Emocional, que você só ficar observando. Mas sabe por que é legal a gente? Eu pensei na palestra, na fala de hoje, como desdobramento de tudo que a gente começou a ver, inclusive no nosso curso que a gente teve com o doutor aqui, que a gente não toca, e a gente precisa de tocar. Porque está tudo cercado de tabus tão fortes que eu estava fazendo uma análise minha da Daniela, que vamos falar 2, 3. Agora que a gente está quebrando alguns tabus no sentido de conversa, depois de quase 16 anos de casado, porque foi introjetado na nossa vida que a gente até não falava. Não é que a gente não conversava, mas não era explícito. Como é que você gosta? E assim, isso aqui pode. Isso aqui... Então, esses acordos a gente precisa de trabalhar. E a gente não fala, porque a gente tem medo. Isso também tem a ver com essa questão. E criou-se um tabu tão grande que a gente fala de quebrar o tabu, mas a gente nunca vai direto ao ponto. Vamos quebrar o tabu, aí ninguém fala explicitamente, fala mais ou menos assim, nas entrelinhas. E isso se transfere para a vida conjugal de forma que o casal nunca tenha a liberdade sexual que pode ter. Aí eu não estou falando assim, o que deve fazer? Estou te falando o que deve fazer, não. Vamos ter de repente tempos para a gente discutir isso. Agora, algumas coisas têm que ficar definidas. O que deve fazer, vocês têm que entender entre vocês algumas coisas. Porque tem algumas coisas que de repente para a mulher é humilhante, de repente o homem não gosta, de repente a mulher não gosta. E tem coisas que a gente se vê obrigado a fazer de repente, porque fala que pode. Pode orar, vou dar um exemplo que fosse. Não, então você tem que fazer, não, você não tem que fazer porque pode. De repente a mulher se sente incomodada, o homem se sente incomodado. Essas coisas têm que ser trabalhadas. E a gente não trabalha, porque a gente acha que é pecado. Então, e tudo isso aconteceu por causa do quê? E aí, caminhando aqui por causa da queda. A queda gerou culpados. Caiu. Primeira coisa Adão falou, foi por causa da mulher. A mulher falou, por causa da serpente. Aí nós saímos do projeto da sinergia para ser algo muito maior. E a gente entrou no projeto da individualidade. Você ainda quer ter o outro.
Só que agora o outro já é culpado. A gente agora, inclusive, o que deveria ser, eu vou usar uma palavra, o que deveria ser considerado bênção se tornou algo ruim por causa do pecado. Porque o diferente que seria bênção, que iria me fazer somar, agora se tornou algo ruim. Porque o pecado me tornou tão egoísta, me torna tão egoísta, ou o pecado também é o egoísmo, que o que o outro pensa diferente não me satisfaz, inclusive, é um grande problema que a gente tem, não deu certo e troca. Não deu certo. Aí nós criamos, hoje, caiu, mas quem tem mais tempo de evangelho vai lembrar, quando o casal ia conversar com o pastor, porque incompatibilidade de gêmeos. A gente é muito diferente um do outro. Se no início isso era uma coisa boa, a queda fez isso se tornar ruim. Pô, incompatibilidade. Como assim? Aqui a gente pensa diferente. Bacana, legal. Imagina que vocês vão conseguir construir então. Não, mas... É porque no início era aquilo que habilitava a relação. Nossa, essa mulher... Nossa, quantas pessoas a gente conheceu? Quantas relações a gente... Depois, a gente não consegue jogar isso no todo, porque isso a gente se tornou tão egoísta que quando... Por exemplo, tem hora que você tem casal que avança por causa do outro. Não é porque é diferente. Tem medo de arriscar. A mulher fala assim, não, você tem que arriscar, nós temos que explode. Tem gente que fica milionário que arrisca. Tem gente que... E isso é legal. O pecado tirou isso da gente. Por que igreja dá certo? Porque todo mundo é diferente. Tem um que faz a limpeza, tem um que prega, tem um que toca, tem um que faz o quê? Alguém quando chega aqui e fala, não, que lugar perfeito, ele acha que é perfeito por causa das diferenças, não por causa das igualdades. Lógico que as igualdades são legais, mas as diferenças se completam. Por quê? Porque, por exemplo, é legal você fazer uma oração para um casal que vocês conhecem que passou necessidade, eu nem sei. Mas aí ela, de alguma forma, ficou sabendo, se importou e fez. Nós estamos com um projeto agora sobre depressão. E a gente vai trabalhar junto de todo mundo, porque a gente quer formar um grupo na igreja para trabalhar essas coisas, com quem está dentro e com quem está fora. Esse grupo tem que ser homogêneo? Não, se for homogêneo, não tem que ter só psicólogo, não. A gente precisa de ter, como acontece no conceito acadêmico hoje, multidisciplinaridade. O que é isso? É gente que é diferente. É uma palavra chamada. Nós temos gente que é diferente. Tem um cara que faz educação física e o outro que fez psicologia. E tem o outro que fez que é jogador de futebol. Junta todo mundo e dá um negócio legal. No casamento, na guerra se perde. Por quê? Porque nós perdemos a imagem de quem nós somos. E se a gente perder a imagem de quem nós somos, a gente também não consegue enxergar o outro como de Deus. Inclusive, o 3,18, o cara fala assim, se você comer a serpente, a linguagem da serpente é, se você comer, você não morre. Deus mentiu. Opa! E quando a pessoa viu que não morreu, ela achou que ela era superior, inclusive a Deus. Só que aí ela morreu com um tanto de relação. E a primeira relação que a pessoa morre quando peca é para ela mesma. Depois ela morre para o outro. Depois ela morre para Deus. Não é que, né? Ela corta a sua relação com Deus, consigo e com o outro. Né? Minhas 4 negócios que eu falo. Com Deus, consigo, com o outro e com a natureza. Entendeu? E você corta essa relação. Então, a partir daí, toda relação é abusiva, é destrutiva. Por que as igrejas que prometem enchem muito? Porque é uma relação abusiva. Deus vai me dar, eu vou fazer isso que Deus vai me dar. No casamento, o outro vai me dar. A natureza nós destruímos porque ela vai me dar. O outro vai me dar. E aí, por isso que eu li Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há à parte que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos começar a viver diante dessa nova verdade. Não, as coisas velhas passaram. Dá para se viver um negócio bacana. Dá para se retornar ao projeto lá do Éden. Quando Adão encontrou Eva e achou que ela era diferente, ele falou, que bom! Ela é diferente, bacana. E ela não vai me completar só porque ela é diferente, não. Ela vai me ajudar e eu vou ajudá-la, e juntos nós vamos ser uma só carne, que é a linguagem de Deus.
A soma de nós dois é maior do que a soma das partes. Qual é o problema do nosso casamento hoje? A gente só soma parte. A gente não se torna um. Porque a gente acha que ser um tem a ver com a conjugação carnal. E está muito para além disso. Tanto que tem casal que briga o tempo todo, mas não deixa de fazer sexo. Eu sei disso. Tinha um casal que eu aconselhei um tempo, eles nem conversavam. Aí eu cheguei e falei assim, mas como é que vocês conseguem? Ah, não, mas é uma necessidade que tem. Só para aliviar a tensão da briga. Mas tava, entendeu? Na hora era bom, era tal e tal. Aí não, porque tem a ver com... Não, é muito mais do que isso. Então se perdeu a imagem. Aí, se você perdeu a imagem, se você é egoísta, você entende que você não precisa de ajudador mais. Porque aí o quê? Porque agora, inclusive a gente trocou o ajudador por subserviente. Para nós a palavra ajudador é alguém que está embaixo. E o texto bíblico nunca deixou transparecer que é alguém que está num grau menor. Inclusive os nossos livros para casais, muitos deles colocam como alguém que está embaixo. Subentendido. É alguém que está ali para atender o meu prazer. Inclusive no conceito católico antigamente, a mulher era só para isso, para aliviar a tensão. Na verdade a mulher era para apropriar, porque o senhor dos escravos, inclusive, prazer ele tinha com a escrava. Não é? O senhor dos escravos prazer tinha com a escrava. A mulher que... E agora a esposa dele era honrada porque ela tinha filhos. Vamos pegar a história. O prazer você tem com a escrava. Agora a mulher é para procriar. A gente tem que tomar cuidado porque nós somos cristãos hoje. A gente não pode andar nessa linha mais. Por isso que eu falo que a mente a gente não segura, né? Ah, o cara está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. Um está ali, o outro ali. Mas o que eles estão pensando? Não se constrói, e desse jeito a gente não consegue construir família. Ou na linguagem antiga, né, família significa pátria, a gente não constrói pátria. Por quê? Porque o oposto que poderia ser algo bacana parece algo ruim. Alguém que chega e que questiona parece ser alguém que incomoda e não devia ser. Aí vou lembrar da Ana de novo. Desde que tem que haver pressupostos, não pode ser por vingança, por ódio ou por raiva. Ou seja, está tudo deturpado. Relações são construídas por causa do egoísmo. E aí a gente perde a harmonia. A gente perde a família, a gente perde o sexo, a gente perde a sociedade e a gente perde a natureza. Qual que é a solução? Romanos 8:1. Entender que em Cristo Jesus as coisas foram feitas novas. E o que a gente precisa de entender? E aí é interessante, irmãos, porque não é saber que as coisas foram feitas novas. Não é só entender que as coisas feitas novas. É querer viver essa coisa nova. Essa que é a diferença. Saber, não conhece muito, dá aula, faz isso. Deixa eu ver. E do que isso é? Qual que é esse? O que esse sabedoria? O que esse conhecimento gerou de instrumentalidade para a sua vida? Como é que você vive com isso? Eu vivo o que eu sei, não. Inclusive, você saber é o primeiro passo, mas não é o fim das coisas. É viver. Lembra, com Cristo trouxe para nós um novo jeito de ser gente. Tá, a gente prega isso, eu preguei isso meses falando sobre essa ressurreição. O ideal é, eu estou vivendo esse novo jeito de ser gente no meu casamento. Eu estou vivendo esse novo jeito de ser gente no meu trabalho. Eu estou começando a viver. Nos falta isso, porque a gente até acha que é legal, mas a gente não acha que é possível. E aí eu vou pegar a fala da Daiane no Paparico. Poxa, eu vi que era possível. Isso aí que é cristianismo. Poxa, eu vi que era possível. Eu já passei um mês maravilhoso. E eu estava com vontade de brigar. Mas eu vi que era possível. Isso é muito legal, gente. É possível. É possível a reconstrução de um casamento.
Porque só quem passou pelo divórcio, porque quando a gente fala de divórcio, o pessoal acha que a gente está aprovando, não. Só quem passou pelo divórcio sabe o que é sofrer. Nós terminamos a comunidade que passou e sabe o que é sofrer. E como eu estou perto, eu acompanhei. Sabe o que é sofrer mesmo. Sofrer, apesar de ser fiel, mas sofrer. Então a gente acha que isso aí é um mal muito ruim na vida do ser humano. A gente vai lutar com toda a força da nossa alma para ninguém passar por isso. Porque quem passou sabe. Agora, depois que passou, lógico que a gente acolhe, porque a gente sabe que existe um novo caminho de Deus para essa pessoa. Só que a gente vai lutar com todas as nossas forças. Porque de repente quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, não, porque lá eles não ligam. Não, nós ligamos muito. Você não está entendendo? Nós ligamos muito. Porque a gente acha que esse ser humano que é novo, se ele entender, até que enquanto esse mal não se instalou, a gente vai lutar contra. Então, eu pensei, eu queria que a gente pensasse, sai daqui refletindo sobre isso. Recapitulando, entender que o outro é igual, entender que o outro é ajudador, e esse ajudador não é. Então, eu vou usar uma palavra que parece um clichê, que tem gente que não gosta, porque quando o outro nos completa, mas eu não queria falar nos completa como se a gente não conseguisse viver sem, tá? Não sei se você consegue entender. O outro nos completa. Existe sinergia, é para algo maior. O problema de tudo foi a queda e a gente anda mal por causa dessa queda. Na queda a gente perdeu a imagem de quem a gente é e a gente e aí a gente perde a imagem de tudo. E aí a gente acha que a gente não precisa de ninguém. A gente desconstrói todo o projeto de Deus que ele falou, não é bom estar só. Deus falou assim, não é bom estar só. Não é que quem está só não é usado por Deus, isso é uma outra temática que no Novo Testamento Jesus trabalha. Mas não é bom estar só, o projeto que ele tinha para Adão não faria sozinho. Então eu vou trocar, tá? O projeto que ele tinha para Eva não faria sozinho, porque a gente fala de Adão, e parece que Adão é o cara que... Então, seria legal se a gente trocasse para a gente tentar imaginar de outra forma. Eu sei que esse exercício na nossa cabeça é difícil. O projeto que Deus tinha para Eva não se completaria se ela não tivesse Adão. Tinha um projeto maravilhoso para Eva de governo, de governo da terra, de pôr nome de animal, mas ela tinha que ter o Adão. Mas esse projeto foi retomado com a morte e ressurreição de Jesus. E eu espero que de alguma forma a gente possa pensar sobre isso. Não é botão que se troca, mas eu acho que é legal um exercício. E eu queria que a gente desenvolvesse esse tipo de coisa. Inclusive falasse muito de acordo, porque é uma coisa que a gente não fala. Porque para frente nós queremos trazer, se a gente for difícil para nós todos, né? A gente traz alguém para falar de sexualidade, do ato sexual para nós, porque é importante, que tipo de acordo pode ter, das finanças, que tipo de acordo pode ter, da criação de filhos, que tipo de acordo pode ter, porque tudo é acordo. E tem acordo que é o seguinte, concordo com o que o Wallace falou, mas tem hora que um dos pais está abusivo. Então tem coisa que você não pode deixar. Né? Sabe, a esposa foi injusta. Não, você vai chamar a pessoa, não, isso aí está errado. Né? Ah, não, eu não vou deixar você fazer isso. Ô, Juliano, não vou deixar você fazer isso. Não. Meu pai, uma vez eu cheguei, saí correndo com meu irmão caiu e ralou o joelho. Meu irmão ralou o joelho e caiu. Eu cheguei em casa, a minha infância não foi tão fácil, a Lívia sabe muito bem disso. Hoje não, cara, muito amigo meu, mas minha infância foi muito difícil. Aí eu cheguei em casa, minha casa era essas coisas que é na mente da gente, não sei se eu tinha, nem que idade eu tinha. Minha casa tinha uma cerca de arame, igual tem na roça hoje, não, né? Minha casa era cercada de arame. Eu cheguei em casa, meu irmão chorando, Ricardinho, que hoje é bem maior do que eu. Meu pai falou, esse menino caiu e a culpa foi sua. Você é o mais velho, a culpa é sua. E a gente sujo, Ricardo, vai pro banheiro tomar banho. Você vai tomar banho aqui, ó. Eu era muito pequeno, tinha tinha uma mangueira, né?
Ele falou, aí eu comecei a chorar muito, aí os meninos da rua vieram para a porta da minha casa, meu pai, tira a roupa. Aí eu com muita vergonha, sem tirar, tirei a camisa, ele, pode tirar tudo. Eu só disse, ó, tira essas ordens, tira aí que você vai tomar aí, seu malandro, seu vagabundo. E eu morrendo de vergonha, minha mãe veio e fala assim, não vou deixar você fazer isso com meu filho. Você não vai fazer isso com ele não. Passar vergonha. Xingou os meninos da rua tudo, mandou todo mundo embora. Ela sempre foi paciente, não era de xingar, mas ninguém. Pessoa muito calma, tranquila. Xingou os meninos tudo, mandou tudo embora e me pôs para dentro. Depois eles tinham que entrar em acordo. Mas é só porque eu acho que é um paradigma que a gente tem, que a gente fala assim, o pai falou, peraí, filho. Quebra o pau. Tem limite. Tem limite. Então, eu falo isso porque é legal de pôr um contraponto, para a gente pensar que esse acordo também vai quando o que eu falei foi desfeito. Você não podia ter feito. Meu pai não era evangélico, mas meu pai, hoje eu falo assim, você foi justo. O que você fez? O que você ia fazer com a criança? Você ia expor. Você deixar seu filho nu na frente de todo mundo, menino, todo mundo. Então assim, só para a gente pensar, repensar e espero que de alguma forma a gente tenha aprendido e crescido um pouco. Vou parar aqui. Um pouquinho, nossa, tem hora que tem tempero.